Olá pessoal, nesse vídeo nós pretendemos fazer o desenvolvimento de um controle de retificador ativo. Mas antes da gente entrar no detalhe do projeto, eu vou estar mostrando aqui o kit que nós iremos utilizar. Nós vamos usar essa placa aqui do DSP28379D, é o mesmo controlador do Launchpad, né, do 28379D. A diferença é porque ele vai vir nessa base, né? Por que usar dessa base? Porque ela tem praticamente disponível todos os pinos de GPIO, PWM e ADC. E como esse é um projeto que vai envolver o controle de diversos conversores, então por isso que fez a opção de a gente estar utilizando essa DockStation. O preço dela é bem significativo em relação ao Launchpad, mas a questão do desempenho é a mesma. A diferença aqui é só a quantidade do GPIO. Vou estar mostrando o que a gente vai estar desenvolvendo. Bom, esse aqui é a bancada que nós vamos estar desenvolvendo, né? É um painel, no qual vocês podem ver, vão ter 3 inversores monofásicos fase neutro e 3 inversores fase-fase. E vamos ter um retificador ativo. Vou estar mostrando a parte de potência, depois a gente comenta a simulação, controle e implementação. Então, na parte frontal do painel, tem toda a parte de instrumentação, condicionamento de sinal. Então, nessa primeira parte, aqui tem a placa-mãe, na qual vem um DSP, um kit do DSP, né? Aqui tem toda a placa de condicionamento, que vem os sinais de tensão e corrente. E aqui o condicionamento de sinais para acionar os transistores, né, o PWM, e placa de acionamento dos contadores. Toda essa parte aqui vai ser responsável por comandar o retificador trifásico, o retificador ativo. Na simulação vou voltar a comentar, mas só mostrando que toda essa parte aqui, um microcontrolador vai controlar o retificador PWM. A gente vai usar a configuração back-to-back. Na parte mediana do painel, nós temos aqui também um outro kit de DSP, que também tem a mesma parte eletrônica, né? É bem semelhante. A diferença é que nessa parte aqui, nós vamos usar o DSP para controlar 2 retificadores monofásicos. Como ele tem dois CPU, um para cada microcontrolador, um para cada conversor. Mas como ele tem uma capacidade de desempenho dele é bem elevada, um núcleo só daria para fazer isso, mas a gente vai ver qual que vai ser a melhor opção. Usar um núcleo para cada conversor ou um para os dois. E na parte inferior também vem aqui o terceiro kit de DSP, na qual vai controlar outros retificadores. Desculpa, eu fiz a contagem errada. Cada placa dessa aqui vai comandar 3 retificadores, né? 3 monofásicos, fase-fase, e 3 bifásicos, 3 monofásicos fase neutra. Então, são 3 fase neutra e 3 fase-fase. E aqui em cima, um retificador PWM back-to-back. Na parte inferior do painel, né, aqui temos todos os contadores que irão fazer a parte de potência, pré-carga. Isso é uma parte bem importante, porque qual que é o objetivo desse vídeo? Está discutindo, né, apresentando como que a gente sai da simulação para implementar um experimento. Na simulação, há diversas coisas que a gente não leva em consideração, que na prática são essenciais. Principalmente a questão da pré-carga no barramento, né? Na simulação a gente não preocupa porque não queima, não preocupa com o pico de corrente. Mas essa parte de proteção toda tem que ser levada em consideração. Então aqui temos conjunto de fusíveis, né? As fontes de alimentação para as placas, e aqui o conjunto de contadores para fazer pré-carga e conectar a rede nos conversores. Para sair do DSP, então a gente tem aqui, sai o sinal do GPIO de 3.3 volts, vai para aquela placa ali que ele condiciona de 3.3 para 24 volts, tem os relés, na qual são alimentados em 24 volts, e aí aciona a chave de 220 que aciona os contadores. Então daqui a gente já viu um caminho que passa despercebido na simulação, que na prática dá bastante trabalho. Vamos agora então
esse aqui que é a montagem. Ali em cima é um resistor de pré-carga e chope, que a gente vai mostrar na simulação. Então tá aí a parte do painel. Vamos ver a parte posterior dele, o que contém nela. Então, pessoal, aqui é a parte posterior do painel. Vou dar passar aqui a visualização dela e a gente vai comentar parte a parte. Bom, começando aqui na parte superior, nós temos então aqui, esse é um módulo de potência de um inversor de 4 braços, fabricado pela Supply, no qual nós vamos estar utilizando 3 braços que vão fazer um lado do retificador ativo trifásico. Este outro braço nós vamos utilizar ele como chopper. O chopper nada mais é do que um transistor, no qual nós temos um resistor de potência que conecta o mais VCC do barramento ao coletor do emissor, porque aí, dando uma questão de sobretensão, questão de segurança, a gente aciona esse chopper, que nada mais é do que ligar uma carga de potência no barramento, de forma a controlar a sobretensão dele. Em outras palavras, basicamente é uma carga que a gente vai ligar e inserir ou retirar do barramento CC. Temos a parte aqui de resistores de equalizamento do barramento CC. Aqui a gente tem um filtro de modo comum, que é um dos retificadores monofásicos, né? Todos os retificadores monofásicos, fase-fase ou fase neutra, eles contêm um retificador de modo comum, um filtro de modo comum. Então aqui tem um módulo do retificador trifásico, né? E aqui na parte inferior a gente tem a parte dos filtros LCL. Então a gente tem aqui o primeiro indutor, que faz o filtro L, que é o mais próximo dos braços do inversor. Aqui nós temos o capacitor do filtro LC e aqui tem um resistor de amortecimento, né? Que na verdade é um filtro L, vem um resistor de amortecimento, capacitor e volta para o segundo indutor, que é do lado mais próximo da rede. Então todo trifásico. Então essa é a parte do filtro. Aqui na parte mediana tem um outro módulo de uma ponte com 4 braços, na qual nós vamos separar os braços para fazer os inversores. Então, o barramento CC desse inversor trifásico vai ser comum ao barramento CC desse inversor, né? Nós vamos utilizar os 4 braços deles, sendo que 2 braços vão ser um inversor fase-fase e outro braço vai ser o outro inversor fase-fase. O filtro, para cada um nós vamos usar um filtro também LC, nesse caso é o filtro LC, né? Tem um indutor, o capacitor e o indutor de modo comum. Um pouco abaixo da parte mediana, aqui temos o terceiro inversor monofásico. Para este caso, nós vamos utilizar já uma ponte H, não um módulo com 4 braços, né? Então temos aqui uma ponte H, também fabricada pela Supply. Temos aqui também um filtro LC e o indutor de modo comum. Outra ponte H, formando o quarto inversor. E a outra ponte H e outra ponte H. Então todas com filtro LC na saída e o indutor de modo comum. Em suma, então, nós temos o inversor trifásico conectado na rede trifásica. O barramento CC dele vai ser comum a todos os retificadores monofásicos, né? A este módulo, mais esses 4 módulos de ponte H. Então, no total aqui, soma os 6 inversores monofásicos. Então, tá aí a parte de potência. Na simulação, a gente vai estar visual de como vai ser a estrutura. Isso vai ser uma micro-rede que vai ser montada no laboratório. E aqui temos então a parte de medição, né? Temos aqui os barramentos da rede, de onde vão derivar os conversores monofásicos. O barramento CC, que vai ser comum a todos os inversores.
Só comentando antes, como esses inversores eles possuem o barramento comum, a saída deles, a gente não pode ligar em paralelo, vai ter que ter um transformador com a relação 1 para 1 para fazer o isolamento. Se eles possuem o barramento comum e a gente não fizer essa isolação, pode fechar o curto. Então por isso que na saída de cada inversor fora do painel vai ter um transformador 1 para 1 associado. Então aqui passando uma visualização, né? Temos aqui o sensor Hall de corrente. Sensor Hall de corrente. Aqui. Sensor Hall de corrente. E o sensor Hall de tensão fica na parte frontal do painel. Então, em suma, pessoal, é isso que é a parte de potência, que é o que o nosso DSP vai acionar, né? Que muitas vezes na simulação, né, a gente não consegue ter uma dimensão. Agora, veja o detalhe. Nós temos aqui, nesse módulo aqui, inversor, temos uns capacitores bem robustos. A capacitância total, somando de todas as módulos ponte H que estão conectadas, capacitância deles, vai ter um total aí de aproximadamente 10 milifarad. Se eu ligar esse inversor na rede direto, com essa capacitância toda descarregado, isso vai dar um pico de corrente altíssimo, que pode queimar aqui as nossas chaves semicondutoras. Então, como que a gente faz? Na parte aqui superior, nós temos 3 resistores e mais 3 resistores na parte inferior. Aqueles 3 resistores, eles vão ser conectados inicialmente em série com essa chave para a rede. O contator vai colocar ele em série, que ele vai limitar essa corrente para carregar os capacitores. Depois de um tempo de carregado, aqueles resistores são curto-circuitados. E aí o inversor fica ligado diretamente na rede. Os outros resistores, eles são aqui do chopper. Então, sempre que a gente for ligar na rede, tem que ter essa parte de pré-carga, rotinas de segurança, que não é feito na simulação. Por isso que quem utiliza Simulink ou PSIM para gerar o código do seu protótipo, né, do seu projeto, e for implementar, tem que ter esse cuidado, essa atenção de implementar. Agora nós vamos mostrar a parte de simulação, né, o que a gente já tem desenvolvido e o que a gente tem implementado no DSP. Bom, pessoal, continuando então aqui agora sobre o nosso projeto. Aqui eu vou estar mostrando um diagrama simplificado dessa estrutura que acabamos de ver no vídeo, né? Então aqui a gente tem o conversor com 4 braços, né? Nós vamos utilizar 3 braços para fazer o inversor trifásico. Aqui é o 4º braço do módulo, onde foi mostrado lá o chopper, né? Então a ideia é que, havendo uma sobretensão que necessita descarregar o barramento instantaneamente, esse transistor aqui inferior ele é acionado, provocando aqui inserindo uma alta carga no barramento CC e descarregando. Então, basicamente é uma carga normal, né? A gente vai inserir ou retirar, mas ela é utilizada apenas para questões de segurança. Então, está aqui a estrutura, né? Como eu havia comentado, o que acontece? Aqui tem a rede, o filtro LCL, então aqui estão os resistores de amortecimento, né, que é para diminuir a ressonância do filtro LCL. E essa aqui que eu comentei que muitas vezes, isso aqui a gente não usa na simulação. Como nós temos aqui uma capacitância total, que se a gente somar aqui dos outros barramentos, depois a gente vai comentar, dá aproximadamente 10 milifarad. Então, quando nós ligamos a rede, se não limitarmos essa corrente inicial, essa pré-carga no capacitor, essas chaves vão estar submetidas a um elevado valor de corrente, né, que pode ultrapassar o pico máximo suportado por ela. Então, o que costumamos fazer? A gente coloca um circuito em paralelo com cada fase aqui, que é apenas um resistor, e as chaves de pré-carga. Então, inicialmente, as chaves, os contadores principais estão abertos, fecham-se as chaves, esse resistor limita a carga do barramento, né? Aqui é um resistor de 10 a 50 ohms, já é o suficiente, fecha.
vai se formar um circuito RC, né? Depois aí de um tempo considerável, uns 2, 3 segundos, o capacitor já está praticamente com o valor de pico da rede. Esses contadores aqui que ligam o inversor na rede são fechados e os resistores de carga aberto. Então esse que é o ciclo, o startup inicial da máquina. Toda prática a gente tem que fazer isso. Quando você tem um conversor de alta potência, né, você tem que limitar essa corrente. Em inversores de frequência comerciais, né, você consegue ouvir essa pré-carga, né, o relé ligando e desligando. Então tem que ter esse cuidado, que a gente não utiliza na simulação. Então aqui é a rede trifásica, conversor trifásico. Para fazermos o nosso controle, nós medimos as 3 correntes. Nós medimos a corrente em cada fase e a tensão aqui no lado da rede. Vai ser esse ponto aqui, para fazer o PLL e o sincronismo com a rede. E a tensão no barramento. Então esse retificador ele vai regular essa tensão aqui em 450 ou 500 volts. Estamos definindo, né? Aqui embaixo vem a topologia dos conversores monofásicos. Como foi visto no vídeo, né, nós temos dois módulos com 2 pontes H, né, de 4 braços. E aqui nós vamos separar 2 braços para fazer o inversor monofásico e os 2 braços para fazer o restante. Depois nós temos mais 4 módulos com a ponte H, que cada um vai ser um conversor monofásico. Então, basicamente, essa estrutura aqui, ó, ela vai se repetir 6 vezes. 3 desses conversores vão ser conectados fase, né? Fase A, fase B, fase B e C, e fase C e A. E 3 conversores monofásicos serão conectados fase neutro, que serão fase A neutro, B neutro e C neutro. Mas todos os 6 têm a mesma topologia, que é a ponte H, um filtro aqui LC, o indutor de modo comum e o transformador. Aqui que eu chamo a atenção. Como o barramento CC desses 6 inversores mais o do retificador estão conectados, eles são comuns, essa rede trifásica é a mesma que entra aqui no retificador. Pode acontecer, dependendo da comutação de uma chave e outra, de você estar ligando uma fase, passando para o barramento, e essa fase passar em outra chave e voltar em outra fase, e isso pode provocar um curto. Então a melhor forma de fazer isso e não acontecer esse problema é a gente colocarmos o que? Um transformador isolador na saída de cada conversor. Então é mais uma questão para não termos problema de curto. Então toda vez que você utilizar a rede como uma fonte primária de tensão para o seu conversor e conectar esse mesmo conversor na rede, você tem que usar esse transformador isolador, senão dá curto. E para o controle dele nós medimos a tensão na corrente no indutor do filtro e a tensão na rede. Então, basicamente é controle que a gente já vem fazendo há alguns vídeos. Então, no primeiro momento, nós vamos estar fazendo aqui o controle do inversor, né? Vou estar apresentando para vocês a simulação, o controle implementado, e no segundo momento nós vamos estar transferindo essa simulação, o controle, para o DSP. Nem todas as rotinas de pré-carga vou estar desenvolvendo e mostrando para vocês, mas as principais nós vamos estar lá comentando para colocar no DSP, que basicamente é o que? Essa rotina de pré-carga, verificar se a tensão no barramento passou de um valor limite, desliga o conversor, verifica o valor instantâneo. Duas coisas nós temos que medir sobre a corrente, é o valor instantâneo e o valor RMS, para proteção de sobrecarga e de pico de corrente, né? Porque essas chaves, elas têm a corrente nominal, a corrente RMS que ela suporta, e tem a corrente de pico máxima, né? Que é o valor instantâneo máximo que essa chave dura num curto espaço de tempo. Então a gente tem que fazer esse controle. Outra questão também que é implementado no código, mas não implementado em simulação, são a parte de acionamento das chaves, né? Não é só o pulso de PWM. Eu vou abrir o datasheet de um desses módulos de PWM para discutirmos. Bom,
cada braço desse aqui, esse transistor superior e inferior, ele é acionado pelo gate drive, né? Para condicionar o pulso, né, nas condições de tensão e corrente necessárias para ligar o transistor de potência. Naqueles modos, ele possui esse transistor, esse gate drive, né, que é o SKHI da Semicron. Esse é um gate drive duplo. Ele aciona tanto o transistor superior como o inferior na mesma placa. Existem opções, né, que você tem o gate drive para apenas um transistor. Deixa eu ver se eu acho por aqui fácil. Bom, tem as opções aqui, eu não tenho uma foto, mas enfim, o que eu quero discutir aqui nesse gate drive? São os pinos que a gente também vai ter que colocar no DSP. Aqui é a parte de potência que vai ligado no coletor, emissor e no gate do IGBT, né, o transistor IGBT de potência, transistor superior e inferior. E aqui tem um conector de 14 pinos. Esses 14 pinos tem o pino de alimentação do mais 15 volts e o negativo. Existem 4 pinos que tenho que comentar aqui. Bom, aqui tem um diagrama então do braço, né? Tem 2 pinos aqui, né? Onde a gente vem com o sinal do DSP já condicionado por 15 volts, que é o PWM High e Low, que é para acionar o transistor superior ou inferior. Até aí tudo bem, a gente já vem fazendo no módulo do DSP. Agora existem esses 2 pinos que a gente não tinha comentado, não vinha usando, que nós temos que discutir para que eles são. Esse tipo de gate drive, isso varia de fabricante a fabricante, né? Mas nesse caso específico, esse gate drive, ele tem uma proteção de curto nos IGBT. Como que essa proteção funciona? Ela monitora a tensão VCE, que é a tensão coletor-emissor. Se essa tensão VCE for maior que uma tensão vou chamar de threshold, que isso aqui é configurado no gate drive por um diodo Zener. Aqui não dá para observar, mas se vocês abrirem um datasheet dele, vocês vão ver um diodo Zener. É um Zener de 4 volts, 5 volts. Quando você dá o pulso para ligar essa chave superior ou a inferior, se a tensão coletor-emissor for maior que essa tensão Zener, que é a tensão de threshold, não confunda a tensão de... Vou apagar a threshold, eu vou chamar de VZ para a gente não confundir com o modo de operação do MOSFET. Se ela for maior que essa tensão Zener, o circuito detectou que esse transistor ele está em curto. Então, deu um pulso. Tensão coletor-emissor é maior que o VZ, então isso detectou que tem um curto. O próprio gate drive desliga a chave e envia um pulso de erro, informando para o DSP que teve um erro, está em curto. Você foi lá e consertou seu circuito, reparou o curto e etc. Para voltar a funcionar o PWM, você tem que dar um comando, um pulso de reset. É um pulso que dura aí de poucos milissegundos, né? É um GPIO, você dá um pulso e desliga. Esse pulso de erro, nós vamos usar um módulo no DSP que chama Trip Zone. O que esse Trip Zone é? Ele é um módulo que a gente usa no PWM, que ele é uma interrupção associada ao pino. Quando esse pino ele muda de estado, de 0 para 1 ou 1 para 0, ele desliga o PWM e vai para a interrupção. Não confunda esse pino de Trip Zone com uma interrupção externa. Porque a sequência de eventos que ocorre é o seguinte: teve um pulso no Trip Zone, ele desliga os PWMs depois que dispara a interrupção. Em muitos lugares eu já vi implementar o contrário. Teve um pulso de erro, dispara uma interrupção e na própria interrupção você coloca uma função para desligar os pulsos de PWM. Isso, na prática, a gente não dá tempo. Um curto aqui num transistor desse, é questão de microsegundos, ele queima. Então,
entre você disparar uma interrupção e chamar uma função para ligar o PWM, não dá tempo de você livrar o GBT do curto. Então o Trip Zone ele já faz isso automático, ele é uma máquina de estado. Detectou esse posto de erro, ele já desliga todos os pulsos e aí chama a interrupção. Então nós vamos usar isso no DSP. Agora, como que funciona esse monitoramento do VCE? Vamos ver como que é um curto. Bom, tem aqui um diagrama rápido, né, só para a gente discutir. Quando nós ligamos um transistor, tanto o superior como o inferior, ou nós vamos ter esse sentido para a corrente. Então, toda a tensão no barramento VCC ela vai estar sobre a carga, sobre o resistor de carga. E olha que interessante, se a gente fechar um curto, então toda a tensão VCC ela vai estar sobre a carga. Se fecharmos um curto, toda a tensão vai ficar sobre a chave. Imagine que aqui vai ter um curto. Então, toda a tensão no barramento ela vai ficar sobre o coletor e o emissor. Nisso, uma tensão do barramento é muito maior que a tensão Zener. Então, ele detectou que tem um curto, que é quando você tem a tensão coletor e emissor maior do que um valor limite. Aí ele detecta que isso aqui é um curto. Então, esse que é o princípio de monitoramento do curto no transistor com aquele gate drive, né? É através da tensão coletor e emissor, tanto transistor superior ou inferior. E nós vamos estar implementando isso no DSP. Então, são esses tipos de peculiaridades que, quando a gente sai do ambiente desse de simulação, que a gente tem que ter o cuidado de implementar no DSP. São as rotinas de proteção, de pré-carga, e por isso que quando você parte de uma plataforma daquela magnitude, com níveis de potência elevado, nível de tensão, se você montar o controle no MATLAB ou Simulink, não tem problema, desde que você não esqueça de implementar essas rotinas. Bom, aqui eu tenho então a simulação apenas do retificador monofásico. Nós vamos fazer essa simulação aqui, eu vou fazer ela de duas formas. O objetivo dela é o quê? Controlar o barramento CC. Essa microrrede que nós estamos desenvolvendo, então, o objetivo dessa microrrede é que os 6 inversores, nós utilizamos ele como geradores distribuídos, né, que pode estar fazendo injeção de potência ativa, controle de reativo, controle de desbalanço e outras funcionalidades. E o retificador, os inversores monofásicos funcionarão como geradores distribuídos, fazendo a injeção de potência ativa, controle de desbalanço entre fases, compensação harmônica, reativa e etc. E o retificador ativo ele vai manter o barramento que ele vai emular uma fonte distribuída, né, ou uma geração fotovoltaica e um sistema de bateria. Então, por isso que ele tem que garantir o barramento, tanto para receber potência quanto para fornecer. Com isso, nós conseguimos ter um sistema regenerativo. A gente faz essas compensações sem usar muita potência da rede, né? Porque toda a potência vai circular dentro do próprio sistema. Então, voltando aqui, essa vai ser a simulação que a gente vai utilizar, né? No segundo vídeo, quando eu tratar do controle, aí eu vou disponibilizar essa simulação, mas por horas só apresentando qual vai ser o nosso projeto e para não ficar também muito grande o vídeo. Então aqui tem o conversor e aqui tem um DSP, que é o que nós vamos programar. Vou abrir aqui. Tem as nossas funções, né, que basicamente é PLL e um PI. E aqui de cara você já vê que é o código que realmente vai dentro do DSP. Como é uma simulação, a gente não implementa as rotinas de proteção, as rotinas que têm que ser feitas. Quando estivermos no DSP, nós, além disso aqui, vamos implementar essas rotinas. Mas por hora o que eu quero discutir é o seguinte. O objetivo é então controlar a tensão no barramento, independente da variação de carga. E isso eu vou absorver ou fornecer potência para a rede.
nós vamos fazer duas simulações e vamos implementar os dois códigos, que uma é fazer esse controle. Bom, nós vamos fazer esse controle de potência em referencial síncrono, com transformada DQ, onde entra a transformada de Clark, acho que Clark, esqueci como escreve, Clark. Nós vamos usar a transformada de Clark e Park, né? Que aí nós vamos ter uma corrente, D em corrente direta e uma corrente Q em quadratura. Aqui diz respeito à potência ativa e reativa. E a corrente Z. Nós vamos fazer então essa primeira simulação. E no segundo momento, nós também vamos implementar o outro controle que vai ter o mesmo objetivo, que é o que eu prefiro fazer, que é em ABC. Nós vamos usar as três fases. Qual que é o interessante que eu acho de fazer em ABC? Porque nós já tivemos um costume, nós já temos um costume desde o primeiro vídeo fazendo aquela PLL SOG monofásica. Se eu observar esse conversor trifásico e eu consigo enxergar que ele nada mais é do que 3 conversores monofásicos, eu resolvo meu problema. Então, nós vamos fazer também a simulação tanto em DQ como em ABC. No ABC eu vou enxergar esse conversor como 3 fases, 3 conversores monofásicos. Vou regular meu barramento, vou dar uma referência de corrente CC. Essa corrente vai ser o pico da minha corrente que eu tenho que controlar no indutor. Então, vou fazer 3 PLLs que a gente faz desde o primeiro vídeo, né? Replica ela 3 vezes. E um PI aqui no barramento CC e outro na corrente. Eu acho que é muito mais simples fazer esse, né, para esse objetivo, do que usar a transformada D e Q. Mas nós vamos fazer essas duas abordagens, implementar no DSP e mostrar para vocês o resultado. Esse vídeo se encerra aqui, né? No próximo vídeo eu vou estar discutindo só sobre o controle e já pegar o código e jogar no DSP. Aí eu vou estar disponibilizando esse código e a simulação, né? Aqui não tem segredo industrial, não é projeto restrito, né? Então ele pode ser publicado e replicado, né, conforme sua necessidade. Então até a próxima.